na igreja, aceitou Jesus e ficou mais amável, porque eles mudaram da água para o vinho. Então, deixa eu só pedir. Deixa eu cuidar aqui. Gente, eu não consigo, eu estou como administradora e estou como organizadora, e aí eu tenho que ficar organizando a live. Se vocês puderem manter sempre o microfone de vocês desligado, eu agradeço. Então, vamos lá. Aquele tempo foi uma desordem. Esse ano não, gente. Esse ano nós tivemos algo muito bom. Tem uma estimativa de pontos que se faz. Depende do ano. Isso daí isso depende do ano, Alisson. Vamos olhar aqui, ó. Instrução. Essa daqui foi aqui, Matheus, por exemplo. Eu vou pegar o Matheus agora, vou ficar até o fim da live perturbando o coitado. Mas, Matheus, não se sinta, né? O local de atuação, ele estava numa emergência de maternidade, né? Eles botaram obstetrícia esse ano na primeira porta, geralmente a gente tem o costume de entrar na segunda porta, mas às vezes acontece e está tudo bem. Tem consultório ginecológico, tem centro obstétrico e tem laboratório de análise. Aí tá lá. Você está de plantão, vai atender uma paciente, a Paula, Parará, com 32 semanas, ela fez pré-natal, com risco de hipertensão. Então, ela já tinha esse dado aí. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Atender a paciente realizando anamnese obstétrica, indicar a investigação diagnóstica, citar de forma completa, a hipótese diagnóstica, correlacionar, prestem atenção nessas tarefas, correlacionar os critérios laboratoriais e clínicos encontrando as hipóteses diagnósticas, citar 2 fatores de risco e indicar a conduta. O revalidando, ele chega lá, aí ele, além de tudo, ele quer ler bonito, né? Porque ele quer mostrar que ele o quê? Que ele domina o português. Ele quer mostrar que ele tem uma boa oratória. Então, ele lê tudo bonito, lê esse impresso todo, até uma atenção, caso julgar necessário, realize. Ele lê tudo. Eu falo, gente, porque eu faço recurso. Então, eu vejo todo tipo de revalidando que vocês imaginar. Até essa paciente simulada não deverá ser tocada, eles lêem em voz alta. Eles lêem tudo em voz alta. O que isso faz diferença na nota? Nada. Só para pior. Sabe por quê? Porque o revalidando está tremendo, o revalidando está nervoso, ele chega lendo a paciente simulada não deverá ser tocada, ele não lembra nem a primeira tarefa dele. Ele não lembra nem onde ele está. Ele está se tremendo. Ele não sabe nem em que nível de atenção ele está. Aí ele vai para a anamnese do paciente. Vai falando o que vem na cabeça, já perdeu o esqueleto que ele treinava em casa do Pense Revalida, ele vai falando o que vem na cabeça dele, e aí o tempo vai passando a pita. Acabou, o revalidando não pediu laboratório, o revalidando não deu diagnóstico, o revalidando perdeu o ponto que ele sabia. E aí o CRM vai indo embora. Cada estação que o revalidando vai fazendo isso, o CRM vai indo embora. Quando eu percebi isso nos meus... Gente, eu falo isso porque não é falando, julgando vocês, é julgando eu, Laura. Porque eu fiz isso. Quando eu reprovei, eu percebi que, por mais que eles tenham sido tão sem vergonhas aquele ano, eu poderia ter usado aquilo como um parâmetro para saber onde voltar. Porque parece que é exagero nosso, mas como o Matheus disse, chega lá dentro, você fica... Gente, você se transforma, o seu nervosismo te transforma. E você ter uma tarefa, você ter esse costume de ter para onde voltar, você ter esse costume de ter para onde retornar quando você perceber que você se perdeu, pode salvar sua estação. E esse ano, quem fez isso aprovou. Vamos dizer que Matheus percebeu lá no meio da sessão de help, cara, viajei. O que eu estou fazendo? Estou enrolando demais. Deixa eu ir para a próxima tarefa. Se ele tivesse batido o olho nesse tanto de tarefa e vou cumprir uma por uma, talvez ele tivesse finalizado a estação dele. Porque, vamos lá, não vou ler tudo. O que eu decidi fazer na minha segunda parte, que eu estou treinando meus mentorados a fazer, e que eu falei assim, não, vou compartilhar com a galera para quem decidir, né? Eu cheguei decidida, falei, vou ler meu local de atuação,
só meu local de atuação, para eu saber onde eu estou, e minha descrição do caso. Isso daqui, se vocês quiserem perder tempo lendo 2 vezes, pode ler. Pode ler isso daqui, em voz alta, em voz baixa, sussurrando, do jeito que vocês quiserem. Isso daqui, minha gente, é a primeira tarefa só. E começa, e parte para o abraço. Por quê? Só que vocês têm que treinar prestando atenção. Acabei minha anamnese obstétrica, eu vou para o próximo, para a próxima tarefa. Eu só vou para a próxima tarefa. De minha investigação diagnóstica, bom, eu vou investigar meu diagnóstico com uma ultrassom, com esse exame, com esse exame, com esse exame. Recebi a minha hipótese diagnóstica, correlacionar, citar, porque você vai se limitar, você não vai se perder. E no momento que você vê que você começou a se perder demais, você tem para onde voltar. E esse ter para onde voltar vai te puxar de novo para o PEP. Porque tem momento lá dentro que o revalidando ele começa a ir muito longe do PEP. E começa a fala, às vezes eles ficam uns 10 minutos falando, só que muito longe do PEP. Muito distante da pontuação. E as tarefas, ela te puxa. E eu creio e espero muito, que esse ano o PEP vai estar de encontro com as tarefas de novo. E eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir o PEP da estação número 4. Vamos lá. Juntos avaliar se realmente compensa a gente seguir tarefa. Essa é a minha primeira aposta, não é tema. Anamnese, eles pediram anamnese obstétrica, correto? Esse daqui é aquela anamnese, né, que a gente sempre faz. O motivo de consulta dessa paciente era qual, Matheus? Tu se lembra rápido? Era pré-natal, né? Era pré-natal habitual. Uhum, porém, ela tinha hipertensão arterial. Perfeito. Então, era um pré-natal habitual e você já recebia a informação aqui de que ela estava fazendo acompanhamento para pressão alta. Então, não, olha aí, ó. Ela era emergência. Chegou na emergência, né, na maternidade, e deverá atender a paciente. Está com alto risco para pressão arterial, hipertensão arterial. Ele já te dava que é porque ela já tomava metildopa também, né? Essa paciente aqui. Então, você já entrava sabendo que ela era uma hipertência. Uma hipertência na gestação, isso aqui é a pergunta teórica, isso aqui é teoria mesmo, isso aqui você tem que saber, porque eu tenho alguns mnemotécnicos, né? Então, náuseas eu até perguntaria, mas o resto é teoria mesmo. Isso aqui é teoria. Beleza, isso aqui, maioria dos revalidando 6. Medicação em uso na gestação, medicação para alívio dos sintomas, isso aqui está dentro da anamnese. Quando, e a Matheus vai me dizer se é verdade ou se é mentira, nesse ano, muitos revalidantes falavam assim, eu quero exame físico, e eles já davam um papel. E eles ficavam como, não foi, Matheus? Não precisava, eu quero sinais vitais, aparelho cardiovascular, aparelho pulmonar. Gente, será que o Matheus está assistindo minhas aulas das minhas mentorias, hein? Gente, ele está falando tudo que eu... O pessoal pedia, eles já entregavam. Gente, de verdade, eu assisti vídeo de muita gente do Brasil inteiro. Eles já entregavam. E nos outros anos, não. Eles seguraram um exame físico aqui. Terminou, doutor? Terminei. E toma. Esse ano não. E o pessoal ficava lá, o cara ficava com a mão esticada 1 minuto e o revalidando. Eu quero lavar, secar e aquecer minhas mãos, passar luva, quero rectoscopia, horoscopia, exame físico neurológico, arte pulmonar, abdominal. E não estava nas tarefas, se você prestar atenção, a gente não tinha exame físico nessa estação na tarefa, a gente não tinha exame físico nessa estação no PEP, e o chefe de estação te entregava na hora. Vocês estão vendo a sincronia de toda a equipe ao fazer a tarefa, ao treinar o chefe de estação e ao colocar o PEP? Então, gente, já é um hello para vocês que se vocês receberem o card, fiquem em paz no coração, porque a gente foi treinado vindo de outras estações, assistindo cursinhos antigos, se ele te entregar, é um erro do chefe de estação, não pegue, continue falando,
E eu não posso mostrar para vocês, né, porque é proibido, mas eu vi vídeo de revalidando, solicitando, verbalizando mais de 1 minuto, exame físico, 1 minuto e 20, falando detalhes de exame físico, e não tinha no PEP. Todos os exames físicos que valia ponto nessa prova aqui estavam nas tarefas. Então, se eu fosse revalidanda hoje, e assim estou treinando meu esposo, e se pediu o exame físico, ele entregou, meu irmão, vai com Deus. E outra, todo mundo que fez recurso aqui, eu acho que sim, porque as pessoas que eu fiz ganharam. Os erros dessa banca aqui, eles assumiram e deram os pontos. Teve erro? Teve. Teve erro de candidato que solicitou impresso e não ganhou. Teve alguns erros da equipe. E como saber se está no PEP ou não? Ah, José, aí também a gente queria saber, né? A gente está deduzindo, a gente não tem como saber. A gente não queria muito saber, mas assim, eu estou deduzindo pelo que eu estudei dessa prova agora, tá, gente? Pelo que. Não é inespecífico, não. Assim, ó. Essa prova aqui foi direta, a gente não soube lê-la lá dentro. Foi difícil estar lá dentro. Então, se eles entregarem, amém, obrigado. Porque eles deram os pontos dos erros da equipe deles no recurso. Eles deram. Então, essa parte ok. Vamos para a segunda tarefa. Terminei minha anamnese. Minha segunda tarefa, investigação diagnóstica. Eita, é uma hipertensa? É uma grávida. Eu tenho que descartar a hemólise. Eu tenho que... Beleza, tá bom, então. Eu vou solicitar, e aí você tinha que solicitar pensando na sua hemólise, pensando na sua grávida na gestação, o que pode dar, o que eu posso complicar, aquele tema, né? Aí a gente abre a gaveta do tema hipertensão na gestação. E aqui estava todos os exames. Isso aqui é teoria. Beleza, precisava da teoria. Você recebia os impressos dos exames laboratoriais. Citar de forma completa a hipótese diagnóstica. Quando você recebia os PEPs, que era esses PEPs aqui, tem o pessoal querendo entrar, tem mesmo. Deixa eu aceitar eles. Quando vocês recebiam o PEP e diagnosticava o HELP, ele pedia de maneira completa, vocês lembram? Aí aqui, né, tinha os laboratórios do paciente, tudo certinho, e aí você tinha que dar o seu diagnóstico completo. Agora, o curso vai saber que eu tô falando a verdade. O que muita gente fez? Olha, gente, essa palavra aqui, ó, SED, associa o quadro clínico à hipótese diagnóstica. Correlaciona os critérios laboratoriais e clínicos. Vocês perceberam que eles não estavam pedindo tanto para você interpretar? Que eles não estavam pedindo tanto para você falar assim, olha, sua pressão está alta no exame físico. Porque o que a gente tinha nas provas passadas era isso, né? E até aqui no estenose petrófica do piloro valeu ponto, né? Você falar assim, que tinha uma massa palpável. Aqui não. Aqui eles queriam que vocês associassem. Associasse como? Correlaciona. Olha, correlacionar ao diagnóstico os achados. Olha, você está tendo uma HELP, uma síndrome hipertensiva na gestação, porque você clinicamente tem a pressão alta depois das 20 semanas, você tem dor aqui no epigastro, você tem alteração na sua visão, você tem, enfim, na clínica, primeiro, aqui era o ponto 7. E no ponto 8, a mesma coisa. Muita gente falou plaqueta diminuída. Muita gente falou, olha, sua desidrogenase láctea está alterada. E a resposta deles, em alguns recursos, alguns eles aceitaram, outros eles não aceitaram e falaram assim, você não correlacionou. Você não associou ao diagnóstico. A gente não queria... A resposta de muitos recursos que eu li, dos candidatos que eu interpus, foi essa. Que eles não associaram. E que não foi falado do jeito que eles queriam. Então, e estava na tarefa. Foi uma tarefinha um pouco mais chata? Foi, mas é uma tarefa que não tinha costume de cair, gente. Sempre era interprete. Sempre era interprete. E agora não, agora é correlacione.
Então, sempre citar o diagnóstico. Olha, eu vou te dar o diagnóstico X, isso disso, tá bom? Sempre. Citar dois fatores de risco. E aqui é muito bonita essa daqui. Eu gostei muito disso daqui deles, porque além de estar nas tarefas, estava na fala do ator. O ator te perguntava, além de estar nas tarefas, quando você perguntava, a senhora tem alguma dúvida? Ela falava assim, doutor, e por que é que eu tive isso? Quais foram os fatores? Ela falava desse jeito. Quais foram os fatores de risco que me levaram a ter isso? E aí o candidato falava. Então, o candidato tinha dois caminhos para pegar esse ponto. Ele tinha o caminho de cumprir as tarefas dele e o caminho de responder à atriz, de questionar por dúvida. E, pasme, muita gente não ganhou esse ponto. E não é que não ganhou esse ponto porque não perguntou. Porque não sabia. Eu falei, só que eu falei errado. Beleza, né? Eu não sei qual é o fator de risco para help, tá bom. Eu errei a teoria, tá bom. Eu sempre falo para os meus mentorados, eu não vou te perturbar por conta da sua teoria. Não tem como eu te ensinar a teoria nos 45 do segundo tempo. Eu vou te perturbar por conta dos seus erros que dava de você ter ganhado. Teve gente que não chegou a responder essa pergunta da atriz. Teve gente que não chegou a tentar cumprir essa tarefa lendo. Tu chegou, Matheus, a tentar fazer essa tarefa? Acabou o tempo, né? Eu parei lá em laboratório. Ele Eu acabou. sempre deixo as dúvidas para o final. Foi. Então, o Matheus não fez nem na tarefa e nem na atriz. E foi porque ele não sabia o tema? Não foi erro teórico. Agora, se Matheus falasse assim, não, Laura, eu falei, só que eu falei, sei lá, eu viajei. Eu falei que era porque ela comeu muito sal, ou sei lá. Não, ele não chegou lá. E por que ele não chegou lá? Porque ele se perdeu no desenrolar da estação dele. Uma estação boa, uma estação que eu tenho certeza que ele daria sulfato de magnésio, hidralazina, que ele falaria que tinha que interromper a gestação, que ele tentaria algum fator de risco, mas ele não fez, porque ele se perdeu no meio da estação dele. Na primeira tarefa. Ele passou a estação fazendo a primeira tarefa, ele chegou na segunda. Isso. E uma coisa que você falou aí também, por exemplo, quando você lê ali o início, você abre a gaveta da hipertensão na gestação e vai direto, vai direcionado, não foge disso, não tenta descobrir o que ela tem. Aquela primeira frase ali fala muito sobre o que ela já tem, sobre a doença dela, né? Isso, Matheus. Olha, você precisa ler isso. Se você quiser ler, gente, de verdade, ler alguma coisa, gastar tempo, gaste com isso aqui, ó, descrição do caso, para você abrir o tema desse daqui e cumprir a primeira tarefa. Eu tinha um mentorado da última vez que ele era muito bom. Muito, muito bom. A teoria dele, sempre falei para ele que ele era muito bom de teoria. Ele é muito bom de teoria. E ele não passou. E eu fiz o recurso dele. Nessa estação aqui, ele passou quase 2 minutos fazendo anamnese ginecológica. Qual a sua data de última menstruação? Qual a sua sexarca? Qual a sua telarca? Pedia. Não falou nem assim, gente, faça a anamnese da paciente, porque quando ele fala assim, faça a anamnese, ele te deixa muito aberto, né? Então, eu vou fazer a anamnese toda aqui dela. Não, ele falou, faça a anamnese obstétrica. Então, era a anamnese do tema obstétrico. E ele foi fiel ao que ele queria. Ele cobrou só a coisa relacionada ao tema dela, tá bom? Então, assim, eu faria essa aposta, eu entraria lá determinada a cumprir tarefa. E indique a conduta farmacológica e não com farmacológica. Essa daqui foi a melhor tarefa. Porque o que eu vi de gente mandando ela fazer atividade física e diminuir o sal, não que seja errado, gente. Não que seja errado. Mas olha o que eles falaram. Preste atenção aqui comigo. Indique a conduta farmacológica e não farmacológica, que eles queriam falar cesárea, parto, interrupção da gestação, adequada, levando em consideração a situação clínica da paciente no momento da consulta. A galera leu não farmacológica e foi para a mudança do estilo de vida.
Foi mandar ela fazer atividade física, dieta, mandou para nutricionista, mandou para a Imute, mandou diminuir ingesta de sal 2 gramas diária no máximo. E eles deixou bem claro, levando em consideração a situação atual da paciente, que era uma emergência obstétrica. Então, assim, tem essa, se eu for pegar a estação número... A do climatério, então, nem se fala, né, gente? Hoje eu vou falar só de geral com vocês. A do climatério, então, nem se fala. Tava toda... Não estou de acordo com muita coisa do PEP. Aí aqui, gente, ó, orienta as condutas. O que ele pediu? Conduta para o momento. Não farmacológica, que era internação, e farmacológica. Não farmacológica e farmacológica. Aqui, a pessoa que entrou fixa, convicta, o mundo pode acabar, a estação pode explodir, o paciente pode estar pegando fogo. Eu vou cumprir a minha tarefa. A pessoa que entrou com esse pensamento aqui dentro, ela conseguiu. Então, assim, eu leria todas as tarefas do início ao fim? Não leria mais. Na vez que eu aprovei, eu não li. Eu decidi já entrar lá, porque eu não lembrava, eu chegava no final da estação, estava nervosa, me tremendo. Eu não lembrava da primeira tarefa, eu vou fazer uma por uma, e eu, se der, bem, se não der, bem. Graças a Deus deu, né? Eu faria isso hoje. O INEP cada vez está mais de retozinho, assim, o PEP dele com as tarefas dele. E hoje em dia eles lançam o script, gente. Aquele tempo eles não lançavam o script. Vamos lá para 9, só para a gente dar uma conversada. Aqui, 9. A gente estava numa APS. Aqui a gente ia abrir a gaveta de quê? APS. Só tinha consultório ginecológico, então não era para eu pedir exame, né? Porque só tinha consultório. No máximo, um exame físico. Você é médico da UBS, atende no ambulatório, a paciente chamada Maria. Com a DUM foi há cerca de 1 ano. Aqui, e a paciente estava assim, né? A paciente chegava lá, ela estava para se matar de se cabanar. Aqui, todo mundo, nessa altura do campeonato, já sabia que era climatério, né? Meu Deus. No meio da minha live. Gente, atrapalhou vocês? Atrapalhou, né? Saiu sua tela. Pronto. Aqui todo mundo já sabia que era climatério. Todo mundo já sabia. Vamos lá ver cara crachá das tarefas com o Pepe agora. Se eu consigo convencer vocês a entrar, assim, não precisa, gente, estar decorando. Se eu não ler a tarefa, como que é essa pergunta? Se eu não ler as tarefas, como eu vou responder corretamente o que eles querem? Não, você vai ler as tarefas. Só que você pode ler tarefa por tarefa. Você não precisa chegar aqui. O que eu estou dizendo para vocês não é para vocês ler a tarefa, gente. Não tem como fazer essa prova sem ler tarefa. É vocês chegarem aqui e falar assim: cenário de atuação, local de atuação, atenção primária à saúde. A unidade básica de saúde, UBS, possui a seguinte infraestrutura: consultório ginecológico, descrição do caso. Você é médico de uma UBS e deve atender no ambulatório. Nos próximos 10 minutos de gestação, você deverá. Porque é isso que eles fazem. Assiste os vídeos de alguns revalidantes que estão fazendo pela primeira vez. É isso que eles fazem. Eles leem em voz alta isso aqui, ó, descrição do caso. Eles leem em voz alta isso daqui, ó. Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas. Aí eles leem todas as tarefas, aí ele chega, considere o exame físico realizado da forma completa e que está sem alteração. Teve gente que pediu o exame físico. Pronto. Falei. Teve um monte de gente que pediu o exame físico para essa mulher. Aí tá escrito aqui, ó. Considere que os exames físicos realizados de forma completa e que está sem alteração. Pediu o exame físico para quê? Eu só não mostro o vídeo para vocês agorinha, porque eu não posso. Mas, é verdade. Leia tarefa por tarefa. Realize o atendimento da paciente com a anamnese completa. Agora aqui, a gente vê olha só. Naquela ele falou assim, realize a anamnese obstétrica. Aqui ele falou, realize a anamnese completa.
Completa, não é ginecológica, é completa. Então, completa é o quê? Sintomas. Gente, eu não sei se é sintomas ou é sintomas. O meu portunhol me acaba. Então, sintomas. Cardiopulmonar, abdominal, ginecológico, obstétrico, fuma, bebe, usa droga, tudo. Aqui é tudo. Porque ele te falou, faça a anamnese completa. Vamos para o PEP. Cumprimenta, parará, aqui tem tudo. Sinais ou sintomas. A tela do seu computador não está compartilhando, saiu. Aí clica em descompartilhar e clica em compartilhar novamente. Sério? Para retornar à apresentação. Vocês estão vendo agora? Sim. Pronto, muito obrigada, Matheus. Olha, gente, o que eu estava falando não é não ler essas tarefas. Vocês estão vendo que nessa tarefa aqui estava falando que considere que o exame físico foi realizado e que está sem alteração? Por que teve tanto candidato que pediu o exame físico? Me fala. Porque eles leem em voz alta, eles leem lindamente, perfeito, mas eles não prestam atenção. E é de se entender, porque eles estão nervosos. Eles estão nervosos, entendeu? Então, não é melhor você chegar lá pegado em fazer tarefa por tarefa. Você lê a primeira tarefa, você cumpre. Acabei minha anamnese completa, eu não vou pedir exame físico porque o cursinho falou que depois da anamnese eu tenho que fazer exame físico em todo mundo. Não. Eu vou fazer a anamnese, depois eu vou cumprir a minha segunda tarefa. Essa é a sequência. Não é a sequência fixa de toda estação. Toda estação é anamnese, exame físico, exame laboratorial, exame de imagem, diagnóstico diferencial, complicação. Não, não é. Isso é mentira. Se alguém ensinou isso, é mentira. Você tem que seguir o que o examinador quer. Eu sempre falo para os meus mentorados. Quem criou o PEP, criou as tarefas. Então, é a única rastro que você tem do que tem no PEP é aqui. Então, vamos lá. Realize a anamnese completa. Sintomas, né? Completa. Tem desde cabelo, pele, sexo, vagina, psicológico, tudo. Completo. Antecedentes, né? Isso daqui que eu não estou de acordo, mas tudo bem, né? Quem sou eu para bater boca com o INEP? Anamnese completa. Aqui é o fuma, bebe, usa droga, porque eles falou anamnese completa. Eu, Laura, perguntaria fuma, bebe, usa droga para obstétrica? Claro, porque eu tá decorado no meu HD. Mas eles deixaram bem claro que eles não queriam. Eles queriam obstétrica lá. Aqui, todo tipo de doença, né? É pro tema. Se você viesse pelo tema, dava de perguntar isso daqui? Dava. Mas eles também te deixou claro que eles queriam completa. Completa, anamnese completa. Então, se eles te falar assim, realize a anamnese ginecológica, você vai sair perguntando estresse, você vai sair perguntando, não precisa, porque às vezes que eles falou ginecológica, foi ginecológica, e pode abrir aí, para se vocês quiserem ver, 2023.1. Qual foi a anamnese ginecológica que eles cobraram? Foi só ginecológica, no máximo gesta, parto e aborto, porque para mim não é ginecológica, é obstétrica. Mas quando eles falaram obstétrica, foi do tema obstétrico da paciente. Beleza. Saímos da segunda tarefa, vou para a segunda tarefa, verbalizo o diagnóstico. Tinha exame físico? Não tinha exame físico. Não tinha exame físico. Informa pacientes possíveis planos diagnóstico. Informar que era clínico, que o diagnóstico era clínico. Valia ponto. Não pedir que falar que não ia pedir exame laboratorial. Informar o paciente sobre planos terapêuticos e responder e orientar de forma completa. E aqui entrava no tratamento, em todo o tratamento da paciente. Cadê, meu Deus? Aqui era tratamento. Tratamento não farmacológico. Aí ela começava a te perguntar, né? Sobre as terapias de reposição hormonal. Se você indicasse, ela ia te perguntar o que podia dar, o que ia melhorar, enfim. E só tratamento. Tudo o que tinha na tarefa dela. Beleza. A primeira aposta do dia é essa, né?
E a segunda, agora, eu vou abrir primeiro para a gente fazer aqui algumas, tirar a dúvida de algumas pessoas. Vou parar o compartilhamento da minha tela. Pode aceitar os outros participantes. Vou aceitar, me perdoe. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu vou ler aqui e ver se tem alguma dúvida para mim que eu não respondi de antemão. Está compartilhado, se aparecer isso vai aparecer quando finalizar. Ah, tá. Compartilha a tela. Desculpa, gente. No card você coloca o dedo na anamnese e termina e vai descendo o dedo. Isso, Vanessa. Vanessa, você já fez a prova? Vanessa, não fiz ainda. Vanessa, é isso, mulher, que eu fiz na segunda vez que eu fiz a prova. No card. Eu vou pegar aqui, gente, que eu tenho um monte de estação impressa. Eu fico aplicando no meu... Eu fiz um curso presencial agora, uma semana, um intensivo, e eu fazia isso. Eu colocava minha mão, estava colado o card, e eu ia descendo e descendo. Eu não passava para a próxima até eu saber que eu terminei tudo que eu tinha que perguntar. Isso, garota. Aqui, ó, que eu falei para vocês de 2023. Realize e eu, por exemplo, eu sou muito fiel ao que você está falando. Se lá fala para não fazer anamnese, eu não faço. Se fala para não fazer tal coisa, eu não faço. Aí eu, no recurso, eu me viro. Porque se lá está indicado para não fazer, eu não vou fazer. É isso, garota. Às vezes a gente só precisa de coragem. Por quê, gente? Porque tinha uma estação, se vocês forem ver de 2023.2, de obstetrícia, falava assim, não é necessário realizar anamnese obstétrica. Realize exame físico obstétrico. Gente, minha nossa. O que deu de candidato, gastando 3 minutos perguntando perguntando. Cadê seu cartão da gestão? Não, e, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no curso, agora presencial, que é o que eu aprendi agora, que agora, se é uma situação muito técnica, é procedimento, eu só vou me apresentar, vou perguntar o nome. Ela não me responde, eu vou para o procedimento. Acabou. Eu começo a seguir. Não tem anamnese ali, eu só me apresento, pergunto o nome, com quem que eu estou me dirigindo, tem alguém para me ajudar, não tem alguém para me ajudar, eu vou fazer sozinho, eu vou falar isso. Eu não vou perder meu tempo. Isso. Se eu não ler, eu vou continuar respondendo as perguntas. Ler uma por vez, o Matheus respondeu para ele, parou, você coloca o dedo indicador em cada tarefa. Eu fui fazendo isso. Cheguei lá, vi que era preventivo, né? No meu ano caiu coleta de preventivo. Realiza a propedêutica ginecológica completa, era a tarefa número 1. Botei meu dedo em cima da tarefa número 1 e fiquei fazendo a propedêutica ginecológica. A hora que ela parou de me responder, falei, tá bom, acabei. Tarefa número 2, botava o dedo indicador. Responder as indagações da paciente. A senhora tem alguma dúvida? Não, no momento não. Beleza, tchau. Orienta sobre os exames preventivos de câncer. Falei de todos os cânceres que eu conhecia: câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer da próstata, câncer de tudo. E proceder à coleta. Só levantei do banco, só levantei da minha cadeira para fazer o procedimento quando todas as minhas tarefas estavam concluídas. Não adianta. Vai perder ponto se sair fazendo na louca. Então, cumprir tarefa. O cenário de atenção e a descrição do caso das tarefas ficam comigo durante toda a estação? Então, antigamente a folha era solta. Nas últimas estações, nas últimas provas, eu vejo que fica colado nos grandes polos, nos polos todos, praticamente, está colado com durex na mesa. Então, não dá de ficar carregando de um lado para o outro, como a gente fazia antigamente. Fica colado. E eu já vi participante pedindo para tirar e eles não deixaram. Então, gente... Você corrigiu bastante, fez bastante recurso. Naquela do trauma, você viu se alguém fez sentado, olhando aquela folha? Se alguém já fez sentado? Então, né? Vai lá perto do paciente. Porque sem caindo e voltando o tempo todo, né? Fica indo e voltando e não valia ponto nada, né, Matheus? Estava perto do paciente. Não valia nada. Você poderia ter feito ali. Aí eu não sei se alguém fez e eles consideraram. Eu acho que ninguém fez, Matheus, por falta de coragem mesmo. É um nervosismo, né?
olha como que é lá dentro, gente. Você sabe que o paciente não está em trauma, você sabe que aquilo é uma encenação, mas, cara, tu entra numa estação de procedimento, a frequência cardíaca vai lá no céu, a sua euforia, eu nunca fiz estação de trauma, nunca, eu nem quero imaginar o que seria de mim, porque, gente, a gente deve ficar muito nervoso. Então, se uma pessoa tiver um controle emocional de fazer o trauma sentado, cara, um Oscar. E era muita folha na queimadora e no trauma. Era muita E a folha. galera ficava indo para lá e para cá, não era? Então foi Sim. muito mais tempo gastando, Andando. Mas seria uma boa ideia, Matheus. Uma ótima ideia para quem tem controle emocional. Laura, uma dúvida. Por exemplo, agora no ateliê, né? Estão falando para a gente verbalizar todo o ateliê ou a gente vai fazendo um por um? Eu falo A e eu tenho resposta, eu tenho que pedir meu cargo A, ou eu verbalizo tudo que eu vou fazer e aguardo me entregar tudo. Assim, você sabe que hoje a live é de gineco, né? É verdade. Eu vou dar minha opinião. Se você falar assim, eu quero no A avaliar via aérea, via cervical e prancha-rista, tem resposta? Não tem, termina o BCDE do trauma. Não fica falando B e pedindo, C e pedindo, D e pedindo, E e pedindo, não. Vê se tem um A. Tem um A separado, vai ter todos separados. Não tem, termina o ABCDE. Ótimo, obrigada. Tá bom? No card você coloca o dedo, perfeito. Pode fixar a tela. Oh, meu Deus, a tela estava péssima, né? E eu falando, achando. Isso, gente, vocês entenderam certinho. Poderia falar o que não pode faltar na anamnese de obstetrícia? Agora, Jennifer, vamos lá. Agora, é isso que eu quero conversar com vocês agora. Tomar um beta-bloqueador. E tem uma amiga minha que já está tomando, tem 2 meses, beta-bloqueador. Não sei se ajuda alguém, né? Mas desde que o ano PEPs repetem a tarefa, desde que anos PEPs respeitam. Ah, tá, respeitam a tarefa. Desde que ano? Desde 2023.1. Graças a Deus, porque foi onde eu tomei minha decisão de que eu ia seguir a tarefa. 2022.2 foi uma tapete na todo mundo, foi uma rasteira, foi uma crueldade que eles fizeram com a gente lá dentro. Eu me sinto prejudicada. Porém, eu fui tão mal para a segunda prova, emocionalmente falando, que eu falei, cara, eu vou seguir as tarefas. Se der certo, deu. Se não der, beleza. Cheguei lá dentro, só cumpri tarefa, gente, e aprovei. Eu só cumpri tarefa. Eu não fugi. Eu tava tão assim, sem ânimo, que eu falei, eu vou fazer o que eles estão me pedindo, e é isso. E deu. Eu aprovei sem recurso. E de lá para cá, cada vez mais vem se estreitando, e o PEP, e nem só o PEP, foi a partir daí que eles começaram a liberar a fala dos atores. Então a gente se respalda, pô, não tem na fala do ator, não tem na tarefa, eles não cobram no PEP, tá entendendo? Então foi desde 2023.1. 2023.2 foi bem, e 2024.1 foi toda a prova praticamente na tarefa. E nas falas dos atores. Tem que ler todo o exame físico ou só dar uma olhada rapidinho e falar o que está alterado? Então, vocês têm que ter um senso crítico. Né? Eu recomendo vocês ler todo o impresso. Precisa ser em voz alta? Não precisa ser em voz alta. Mas vocês precisam ter um senso crítico. Por exemplo, em estenose hipertrófica do piloro, eles cobravam um ponto falar que estava hidratado. Então, eu vou ter que interpretar todo o normal também? Não, gente, é bom senso, né? Por quê? Porque o menino estava, a mãe ficou lá a estação toda segurando um soro. O menino estava desidratado e veio o referenciado para você porque estava desidratado. Aí agora, do nada, o exame físico está hidratado. A mulher está lá segurando o soro. Então, ela vai comentar que o menino já está hidratado? É o mínimo, né? Então, só cobrou 2 coisas. Falar uma alteração, que era massa, palpável no epigastro, e falar da hidratação. Mas a hidratação estava normal. Teve gente que treinou falando só alteração, pegou parcialmente adequado. Quando você solicita os sinais vitais do exame físico, tem que verbalizar um por um? Ai, gente, nem o exame físico eles estão cobrando. Agora, quem falou assim, eu quero monitorização? O chefe de estação falava assim, quais parâmetros vão ser monitorizados? Verbalize o que você quer monitorizar. Quem não falou e pediu recurso, muita gente eles deram, a maioria. Então, não fala. Se for trauma, fala. Se for trauma, fala sem eles te perguntar. Agora, se não for trauma, meu irmão.
Verbalizamos a pós-diagnóstica antes ou após exames complementares? Depende, Maicon. Se você abrir a estação, anota aí, Maicon, 2023.1, teve uma estação de cirurgia, que foi aquela da cirurgia infectada, que você tinha que verbalizar 4 diagnósticos, ou era 5, antes de solicitar exames laboratoriais, mas estava na tarefa. E quem não cumpriu a tarefa esse ano, rodou, porque só valia ponto os exames verbalizados antes dos exames. Só valia ponto os diagnósticos verbalizados antes dos exames. Então, você tinha que verbalizar os diagnósticos, pedir exames laboratoriais e confirmar. É toda a prova? Não. Como que a gente sabe que momento falar? Na tarefa. Então, quem segue o esqueleto fiel do cursinho, que falou que é anamnese, exame físico, exame laboratorial, exame de imagem, diagnóstico, conduta, complicação, já rodou. Porque eles vêm reinventando. Então, é tarefa. Quando que você vai falar? Você vai falar antes ou vai falar depois do exame? Vamos ver essa tarefa. Então, você recomenda fazer todas as tarefas para só depois fazer o procedimento? Lucas, eu sou uma pessoa mais clínica, eu sou uma pessoa mais de falar, eu sou uma pessoa mais de explicar do que uma pessoa de fazer. Por exemplo, eu tenho certeza que a minha nota na estação do índio, se eu tivesse falado isso no dia, eu tinha perdido ponto, né? Mas no dia eu não falei índio, no dia do índio, foi melhor do que no da pressão arterial. Foi melhor a ministração do indígena, que foi uma entrevista, que foi só falar, que foi só explicar, do que no do PCCU. Então, para mim, eu adotei esse método, porque quando eu tenho que fazer procedimento, quando eu tenho que me levantar, aquilo que eu estava fazendo com o Matheus, quando eu tenho que me levantar e botar a mão na massa, eu me perco. Eu me perco. E, cara, o meu tempo acabou, estava inflando. Eu botei o esteto e eu inflei, fiquei, claro, 2 minutos inflando e desinflando o esteto. Entendeu? Então, assim, eu prefiro cumprir todas as minhas tarefas e apenas depois disso fazer o procedimento. Preferia, né? Graças a Deus. O que seria propedêutica ginecológica que você falou? Ah, tá. A propedêutica ginecológica é tudo que eles perguntam em gineco, né? Aqui na de 2023.1, eles falaram assim, ó, realize propedêutica ginecológica completa. Eu vou já mostrar para vocês. Eu fazia assim, nessa última prova pedi e o examinador falou que estava com via aérea pélvica e cola cervical. E daí eu segui pedindo cada letra, só que não tinha mais e perdi tempo. Ele tentou ajudar e acabou atrapalhando. Isso que eu ia falar, Guilherme, não tinha essa fala. Não sei se você entrou com recurso denunciando esse seu examinador louco aí, esse seu chefe de estação, mas não tinha essa fala no PEP dele. Então, ele te atrapalhou gravemente, porque todos os examinadores que eu assisti, a galera pediu A e falava tem, e eles falavam assim, conclua seu raciocínio. Era essa frase que eles falavam, mas ele te atrapalhou. Então, posso só pedir sinais vitais, sem descrever quais, e no exame cardiovascular pulmonar abdominal, preciso dizer inspeção, palpação, percussão, auscultação? Como você acha melhor solicitar o exame físico? Eu solicitava da seguinte maneira. Eu posso realizar o exame físico? Pode. Então, eu quero lavar essa cara, aquecer minhas mãos, quero realizar o exame físico. Sinais vitais, exame físico neurológico. Aí eu começava a cabeça, ombro, joelho e pé, né? Eu quero solicitar neurológico, horoscopia, otoscopia, quero solicitar cardiopulmonar, mamário, abdominal, extremidade, ginecológico e toque retal. Eu não faria mais isso. Eu viria se tem na tarefa, e se não tem na tarefa, eu faria igual de matéria, não pediria. A gente tem que começar, gente, construir uma nova afirmativa para o INEP, porque o INEP está fazendo uma nova afirmativa. A gente ficou anos falando que a INEP era chegar lá, fazer anamnese, exame físico, aquela sequência que eu já falei para vocês. E eles estão mostrando que não é. Tem estação que o diagnóstico é antes. Tem estação que não existe exame físico. Então, assim, não é chegar lá, exame laboratorial. Gente, deixa eu fazer uma estação com vocês de gineco. Eu amo responder as perguntas de vocês, só que eu tenho medo de me chamarem a atenção, porque eu tô demorando demais. Já tem 1 hora que eu tô só tirando dúvida, só destrinchando o INEP e tirando dúvida. Mas ler em voz alta me atrapalhou e perdi tempo. Para quem fala em espanhol, recomendo não ler em voz alta. Tinha textos muito compridos. Exatamente. Também
esse candidato falou. Como você solicitava o exame laboratorial? Então, Julieta, primeiro você olha se no exame laboratorial eles estão te limitando. E aí, depois, eu olhava o que tinha no local, né? Vocês lembram que eu falei que eu não lia o que tinha embaixo, eu só lia onde eu tô. O que tinha no local, eu só lia na hora de solicitar o exame. Eu fiz isso. Tanto é que na de cirurgia, eu só solicitei ecocardiograma e raio-x de tórax, porque eu colei do cenário de atuação. Porque senão não tinha solicitado. Mesmo com o sopro, eu não estava lembrando de solicitar. Então, assim, veja primeiro, primeira pergunta, é uma estação tipo de HELP que não te dava limitação? Vocês lembram que a gente acabou de lá de HELP e não te falava quantos você tinha que solicitar? Se você tinha que solicitar no máximo 5, no máximo 6. Aí, minha filha, pede, primeiro, tudo que você lembra do tema, e segundo, aquela bateria que a gente aprendeu lá desde trás, né? Que eu acho que todo mundo decorou. Eu quero hemograma completo, PCR, VHS, urea, creatinina, TGO, TGP, amilase, lipasa, eletrólise, sódio, potássio, cloro, tudo, tudo. Agora, tem limitando? Respira, pensa, 30 segundinhos, 20 segundinhos, e organiza e verbaliza. Então, mais uma vez, como você vai pedir, Juliana, a sua tarefa te limita, então respira, 20 segundos, organiza e verbaliza depois. Não te limita, dá na metralhadora. Vai, fala, fala, fala. Não, nunca aconteceu do INEP não limitar no CARD e limitar no PEP. Olha de HELP, todo mundo foi pedindo, 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 e quem pediu o que tinha lá pode ter pedido o vídeo, pontuou. Tá bom? Então, é isso. E sempre lembrem-se, olhe o que tem. Gente, juro, eu não teria aprovado, talvez. Eu colei demais nessa prova. Nessa prova que eu passei, na de 2023.1. Depois vocês olham. No PEP tem um monte de exame. Falava que eu podia pedir até não sei quantos exames de imagem. Eu falei, mas eu não quero isso tudo, não. Eu quero só uma TC de abdômen. E aí eu fui pedindo tudo que tinha lá. E na de hipertensão, que só tinha eletro, e tinha eletro escrito lá na de hipertensão do cara da tosse. Tinha no cenário de atuação. Não, gente. Olhem para o PEP, tá lá. Quem fez o PEP fez a prova inteira. Hoffman, não sei se é assim que se pronuncia. Acho uma grande dúvida de todos é justamente isso, saber se deve verbalizar detalhadamente o que vai solicitar. Não compensa mais. Hoffman, vamos ver aqui nessa prova última, o que eles cobrou de exame físico detalhado? Exame físico abdominal. O que mais? O ABCDE do trauma também foi um exame físico detalhado, tá? Eu acho que foi bem detalhado. O que mais? Na DIPED não foi exame físico detalhado. Só. Não foi, gente? Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. Mas na minha memória agora, foram exame físico abdominal em clínica e exame físico no ABCDE do trauma. E tinha, mais que muito claro, que o exame físico abdominal ia ser detalhado, estava muito claro que ia ser detalhado na tarefa, que era aquilo que valia ponto. E o ABCDE do trauma, o examinador não falava, né, muito bem para todo mundo, mas eles deixou claro também que eles queriam um exame físico do ABCDE, que eles queriam todo o exame do trauma. Então, era para verbalizar. Nas outras, Hoffman, não pedia detalhamento do exame físico. É por isso que eu digo assim, se na sua tarefa não está falando assim, ó, verbalize detalhadamente. Vamos agora, Hoffman, voltar para anterior, para a prova que foi mais difícil, na minha opinião, Laura, foi a prova mais difícil. Vamos voltar para 2023.2. Justo na de... Vou postar, Vanessa. Eu vou já pegando o PEP, tá? Que a gente vai treinar. Quem vai querer treinar comigo? Uma estação, que é a minha aposta. Eu posso. Eu quero, doutora. Gente, o Kevin falou primeiro. O Kevin estava com a mão no Obrigado. telefone. Obrigado, doutora. Elisa, eu vou pegar outra, qualquer coisa a gente faz, tá? Porque elas são inéditas, elas ainda não foram liberadas. Tá bom, doutora. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o link.
Vão abrir no Pense aí de vocês. Gente, tarefa. Eu estava falando do de 2024.2, enquanto eu acho aqui o link, porque ela está oculta. 2024.2, 2023.2, nós tivemos uma prova mais difícil, na minha opinião, até agora. E essa prova, gente, ela teve a obstétrico, né? Exame físico obstétrico. E eles deixou claro, Hoffman, que eles falavam assim, ó, faça o exame, você será avaliado pelo exame físico obstétrico. Eles deixou claro que eles queriam exame físico obstétrico. E naquele momento, eles queriam tudo de obstétrico. Tudo. Sim, que é o que eu faço lá no meu consultório. Sim. Cortou? Oi? Eu não sei se a Larissa está querendo falar. Se você estiver querendo falar, Larissa, você ativa de novo. Então, assim, gente, eles deixou claro. Vamos para outra, Hoffman, também, desse mesmo ano, 2023.2, a de pediatria. Nossa, que estação chata, aquela de pesar o criança e fazer o exame físico. E valia ponto a antropometria. E que valia, e tinha lá nas tarefas, que era aquilo que estava valendo ponto no PEP, que você tinha que fazer aquilo. Então, eu acredito que se eles vierem cobrando exame físico, eles vão te falar. Que se for para você fazer exame físico detalhado, eles vão te falar. Kevin, você já tem a plataforma do Pense? Sim, tenho, doutora. Então, eu vou te mandar. Te mandei o link. Todo mundo que quiser entrar pode ir entrando. Enquanto isso, eu vou copiar aqui a obstétrica nos meus rascunhos e vou mandar aqui no chat para vocês. Já consegui. Eu fiz um resumo, gente, de tudo que é obstétrico. Que eles já pontuaram e separei por... Sempre que for grávida, vocês não podem deixar de perguntar isso. Manda esse resumo para a gente, doutora. Mandei aqui no chat. Em 2020, gente, eu não coloquei por quê? Quem lembra do tema de 2020? 2020, se eu não me engano, foi aquela grávida que teve uma lipotímia, né? A puérpera. Então, não teve anamnese muito. Foi mais reanimar ela, que ela estava meio impotente, lá. Então, não teve anamnese. Agora, as outras propedêuticas obstétricas, só obstétrica essa daqui, gente. Valeu ponto isso daqui, né? Em 2021 foi aborto, então, se teve intercorrência, trauma, violência. Em 2022 foi a primeira vez que valeu ponto perguntar da caderneta, e aí já valeu ponto também, né? Vê um problema, resolve. Vou dar a caderneta, olha, senhora, você precisa trazer sua caderneta, viu? Gesta, parto e aborto, vale ponto também. Tá sentindo seu bebê mexer, valeu ponto em uma edição. Sua gravidez foi planejada, valeu ponto também. Qual é sua DUM? Além da DUM, gente, além da DUM, vale ponto perguntar também. Quando vocês perguntarem da DUM, quem for escrever na frente também, além de DUM, ciclos anteriores. Como foi seus ciclos anteriores? Por que eu não escrevi? Porque isso é mais gineco, né? Então, se foi na grávida, foi, mas é muito gineco isso. Então, não quis colocar aqui. Trouxe a caderneta de novo, então, e valeu ponto de novo, mandar ela trazer. Então, sempre que ver a grávida, a criança, o idoso sem caderneta, vamos dar. Eu sei que isso, nessa altura do campeonato, vocês que estão aqui uma hora dessa hoje, já estão capíssimos nisso, e tá usando medicação de uso contínuo, né? E eu não coloquei da gestante agora para os sintomas, porque isso já tem que estar na lista de vocês também. E é só isso, Laura. É isso, mais os sintomas da mulher, né? Se for diabetes, vai fazer os 4P. Se for hipertensão, você vai fazer os da hipertensão. E da gineco, Kevin Solis Santos, né? Você está na plataforma? Isso mesmo. Olha, essa daqui é uma aposta minha, tá bom? É uma aposta minha. Desde a vez que eu fiz 2023.2, eu achei que ia cair ela, e quase caiu ela, caiu a irmã mais nova dela, a irmã mais simples dela. E foi uma aposta de um professor muito bom do Instagram do Revalida, que vocês conhecem, mas eu só vou falar depois. Então, por aí pode vir. Presta atenção nas tarefas, tá, Kevin? Ok.
Você pode compartilhar sua tela, Kevin, para a gente e para quem assistir depois essa live gravada ter noção do que aconteceu, porque essa estação ainda não está liberada na plataforma. Ah, tá. Kevin. Ok. Eu compartilho sim. Gente, e muita prova do INEP. Isso que eu fiz aqui agora com vocês, de observar a prova do INEP junto com vocês precisam fazer isso o tempo todo, com todas as matérias, tá bom? Com tudo, sempre. Eu vou iniciar, Kevin, quando você estiver pronto, você pode começar. Ok. Boa noite, Kevin, candidato a revalidação médica. Ok, UBS, laboratório clínico, discografia. Paciente de 17 anos com queixa de corrimento vaginal abundante veio para avaliação ginecológica. Pensando no costo de organizar, sempre realizar tocado durante o atendimento. Gerenciar ginecológica, completando a análise direcionada da queixa principal, indagação, diagnóstico, tá bom. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Kevin, o médico responsável aqui pela UBS. Por favor, pode me dizer seu nome, idade, profissão e estado civil? Oi, doutor. Eu sou a Letícia, eu tenho 27 anos, eu sou estudante e sou casada. Então, Letícia, o que aconteceu? Então, doutor, eu tô com um corrimento vaginal que está me incomodando já faz uns dias. Aí eu esperei, não melhorou. Aí eu decidi vir aqui com o senhor. Tá bom, então, Letícia. Letícia, me fala, há quanto tempo está com esse corrimento? Me fala a quantidade, a característica, a secreção, se tem cor, se tem cheiro. Então, doutor, começou, já tem quase um mês, já vai fazer um mês. E a cor dele, ele é meio assim esbranquiçado, sabe? E ele não tem cheiro sempre, mas às vezes ele fede. E às vezes até piora esse fedor. Tá bom, tem um fator de melhora, piora no relacionamento sexual, perto quando chega a menstruação? Então, doutor, eu vi que quando eu menstruei dessa última vez, fedeu um pouco mais forte. E também quando eu fico com o meu marido, eu vejo que também fede um pouco mais. Tá bom, então. Tem alguma quantidade e coça na região genital? Tem também sinusorragia? Não coça, doutor. Tá bom, então. Além disso, você também está tendo alguma lesão genital, algum tipo de desconforto na urina, no cocô? Não tive nenhum desconforto para fazer xixi e também não tive nenhum tipo de lesão genital. Tá bom, é a primeira vez que você tem isso? Aquele corrimento? Não consta no script, doutor. Tá bom, além disso, você também está tendo dor suprapúbica, dor abdominal, dor de cabeça? Não consta no script, Tá doutor. bom. Febre, náuseas, vômitos, sudorese, calafrio? Doutor, eu não percebi febre, não. Tá bom, então. Além disso, você também está... você lembra a data da sua última menstruação? Como são seus ciclos? Doutor, então, minha última menstruação parou já tem uma semana. Uma semana, né? Tá bom, então. Lembra sua menarca, cesarca? Você fez Papa Nicolau, ultrassom, mamografia? Não consta no script, doutor. Tá bom, então. Você está com as vacinas em dia? Você tem parceiro fixo? Você usa preservativo ou contraceptivo? Doutor, de contraceptivo eu uso de cobre, já deve ter uns 3 anos. E de parceiro eu tenho só o meu marido. Tá bom, sou seu irmão, né? Tá bom, então. Você já pegou alguma IST, gestações, partos, cesárea e abortos? Não consta no script, Tá bom. doutor. Você já usou algum tipo de medicamento para esse corrimento, algum tipo de antibiótico? Não consta no script, doutor. Tá bom, então. Você tem alguma doença, tipo hipertensão, diabetes, dislipidemia, algum medicamento que você usa, alergias? Não consta no script. Tá bom, cirurgias, internações, antecedentes na família de alguma doença? Não consta no script. Tá bom, então. Você bebe, fuma, usa algum tipo de drogas? Não consta no script. Tá, como que está no sono, no estresse, alimentação, atividade física que você pratica? Não consta no script. Tá bom, então. Você está tendo irritabilidade, perda de peso, anorexia, astenia, tenesmo? Não consta no script, doutor. Tá bom, então. Eu vou proceder para realizar o exame físico, tá bom? Você me dá permissão? Claro, doutor, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, eu vou lavar minhas mãos, vou com essas luvas, eu preciso da presença de uma técnica de enfermagem com um foco de luz, preciso dos sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, temperatura, exame físico do aparelho cardiovascular, respiratório abdominal, com inspeção, palpação, percussão e escuta no paciente, ectoscopia das mucosas,
E também eu peço sua permissão para realizar o exame físico das mamas, né? Inspeção estática e dinâmica, palpação das mamas e dos linfonodos, pressão dos mamilos, e o exame ginecológico da minha paciente, com inspeção estática e dinâmica da vulva, com manobra de valsalva, palpação da vulva, uma especuloscopia e um toque bimanual da vagina da minha paciente, com sua permissão. Doutor, o senhor precisará verbalizar o passo a passo da especuloscopia. Ok, então, primeiramente eu vou precisar, tá, que você tire a sua roupa, tá bom? Que você esvazie a bexiga, tá? Então, o procedimento, eu vou introduzir um espéculo na parte da sua vagina, tá bom? A gente vai estar acompanhando aqui numa técnica da enfermagem. Então, primeiramente, uma vez que você coloque o avental, eu preciso que você deite na maca, tá bom? Que você fique em posição ginecológica, ou em posição semi-sentada. Então, eu vou introduzir, eu vou me sentar, tá bom, lá na frente da sua região genital, eu vou descobrir a área e eu vou introduzir um espéculo, tá bom, em 45 graus, e à medida que eu vou introduzindo, eu vou horizontalizando o espéculo. E uma vez que eu horizontalizo e eu introduzo o espéculo, eu vou abrir o espéculo no final. De uma vez aberto, eu vou visualizar as paredes vaginais ou colo uterino, tá bom, se tem uma presença de ferido ou sangramento. Tem ali a especuloscopia. Perfeito, doutor. Ok. Especuloscopia eu estou vendo mesmo, né? Minha paciente está com uma presença de secreção, né? Branca, né? Tipo leite coalhado e com borbulhas. Beleza, então. Tem o toque vaginal da minha paciente? Considere que foi solicitado, doutor. Ok, então. Olha, a gente também vai ter que precisar mais outros exames, tá bom? Então, eu vou precisar um teste das aminas, pH vaginal e uma microscopia daquela secreção. A gente vai fazer uma coleta. Tem? Doutor, o senhor precisará verbalizar passo a passo para obter os resultados que você necessita. Ok, então, primeiramente, a gente vai precisar de fazer uma coleta da secreção, né? Então, a gente vai precisar de um swab. Com aquele swab, a gente vai introduzir na parte da vagina da minha paciente, com aquele espéculo, né? Então, a gente vai introduzir e a gente vai colocar uma cultura, tá bom? Não é uma cultura, é uma amostra para a gente fazer uma visualização microscópica. Além disso, a gente também vai fazer um teste das aminas, tá bom? Ou um teste das aminas, ou um teste de WIF. A gente vai colocar umas gotinhas, tá bom? De cloruro de potássio na região da secreção, para ver se tem cheiro ou não. E do pH vaginal, a gente vai precisar uma amostra, tá bom? Do pH vaginal, para ver se o pH vaginal é alcalino ou ácido. Tem os resultados? Concluiu a sua verbalização, doutor? Por enquanto, se conclui minha verbalização. Ok, então, pH vaginal, tô vendo secreção, pH de secreção tá 5,2. Teste das aminas deu positivo, e exame fresco, né? Aumento das células indicadoras, ausência de leucócitos. Ok, então, beleza. Então, olha, qual que é o teu nome, desculpa? Letícia, doutor. Tá bom, Letícia, então, Letícia, pelo teu exame físico, pela tua anamnese e pelos resultados aqui do exame, minha hipótese diagnóstica que você está tendo agora um quadro de uma candidíase ocasionada pelo fungo Candida albicans, tá bom? Meus diagnósticos diferenciais podem ser uma vaginose bacteriana, né? Uma gardnerella vaginalis, uma trichomoniase, uma cervicite ou uma doença inflamatória pélvica, tá bom? Meus diferenciais. Então, te informar, Letícia, que isso daqui não é uma doença, tá bom? É sexualmente transmissível, tá bom? E esse daqui, normalmente, é um agente, é um micro-organismo que se encontra na vagina, tá bom? Então, o que aconteceu? Proliferou, teve um desbalance, e teve aquela proliferação desse fungo, tá bom? Então, olha, Letícia, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai te dar uns antifúngicos, tá bom? A gente tem o fluconazol, de 150 miligramas, tá bom? Via oral. E hoje a gente também pode te dar, ou a gente pode te dar também umas nistatinas, tá bom? Ou um miconazol, que você vai aplicar na vagina, né? Na partes íntimas, por 10 a 14 dias, tá bom? Você tem alguma dúvida? Doutor, então não foi meu marido que me passou isso, tem certeza? Eu já comecei a desconfiar dele tanto tempo com esse corrimento. Não, tranquilo, Letícia, que essa daqui não é uma doença inflamatória, não é uma doença sexualmente transmissível, tá bom? Pode ter certeza que o teu marido não está traído. Em si é um micro-organismo que se encontra na flora bacteriana. Tá bom? Tá bom, doutor. Além disso, também eu vou querer, além disso, que eu vou te dar o fluconazol, né? Eu preciso também que você não misture, tá bom? O fluconazol com alguns tipos de bebidas alcoólicas, tá bom? Porque pode dar aquele efeito antabus. Também eu vou te dar umas medidas não farmacológicas, como quais? Tipo, que você não use roupa bem úmida, né? Que você use calcinhas de algodão.
que você não use roupas íntimas úmidas, que você tenha um cuidado com sua dieta, tá bom? Cuidado com o iogurte, com o leite, tá bom? E a gente também que vai querer fazer uma reavaliação daqui a uns dias, tá? Para ver como que está indo o resultado. E também respeito a que também uses, né? Já que você usa um teta de cobre, né? Eu também te recomendo para você usar um preservativo, né? Para ter uma doble proteção. E, por enquanto, já verbalizei, beleza, diagnóstico de diferenciais. As complicações, não tem. Tá bom, então, por enquanto, Letícia, né, seria isso, minha consulta. Preciso que você volte, que você tenha uma boa ingesta hídrica, faça atividade física, tá bom? Mudança de estilo de vida. Isso, por enquanto. Vamos lá, gente. Tem um erro muito grande no que ele fez. Será que alguém conseguiria, assim, se alguém fez o simulado, deve ter recebido esse meu feedback. Teve um errinho dele, que a gente conversou 1 hora sobre isso. Tirou o espéculo. Não tirou espéculo, Melina, verdade. Esse foi um dos erros, mas, assim, vamos lá. Ele não leu as tarefas, né? Termos técnicos também. Isso, Matheus. E Vanessa, foi isso. O Kevin tá ansioso, ele quer o Ele PEP. só queria ginecológico. Não, tudo demais. O Kevin quer o PEP. Kevin, deixa eu te falar. Você foi muito bom na sua anamnese, sua propedêutica ginecológica. Apesar de ele ter feito, gente, além da ginecológica, né? Eu também faria, gente. É muito desconfortável você treinar com tantas perguntas e você perguntar só de tarará, tarará. Às vezes no PEP vai ficar só aquilo, mas a gente não consegue. E eu fiquei olhando o tempo dele, gente. Eu fiquei ali no tempo dele. Ele saiu da anamnese em menos de 4 minutos, apesar de ele ter feito uma anamnese muito completa. Então, assim, ok, né? Não vamos falar que ele fez uma anamnese grande demais, até porque ele não perdeu nenhum décimo de anamnese. Eu vou já liberar o PEP. Mas, Kevin, vamos fixar. Deixa paradinho aí, Kevin, na tarefa. Vamos lá, Kevin. Sim. Realizar propedêutica ginecológica, sua primeira tarefa, completa e anamnese direcionada à queixa da paciente. Você fez, Kevin, boa. Você perguntou muito bem dos corrimentos, se coçava, se tinha ferida, se meu parceiro, perfeito. Respondeu às indagações da paciente. Você me perguntou sim, se eu tinha dúvida. Esclareceu o possível diagnóstico e critérios para tal. Você deu o diagnóstico, só que daí aqui faltou uma malandragem dele, gente. Vamos lá. Qual a vulvovaginite, ou a né? Qual a doença que causa corrimento que tem critérios que vocês conhecem? São quantas que vocês conhecem? 2. Isso é tricomoníase? Tricomoníase? Tricomoníase, gente. É a Gardnerella vaginalis, que tem os critérios de... Ansel, isso, gente. A única que tem critérios. Não vamos esquecer a teoria, vamos esquecer assim, porque é DST, não é DST, porque tem código. Não, vamos só na malandragem. Quem é a única que tem critério? É ela, é a vaginose. Ele foi na candidíase, né? Ele sabia que não era uma DST, mas aí ele titubeou e foi na que não tinha critério, porque a candidíase não tem critério diagnóstico. E a estação era clara quando ela falou que ela queria os critérios, que correlacionasse os critérios. Então, aqui a gente pecou, e se ele tivesse fixado a tarefa, Kevin, sabe quantos minutos você parou de fazer a sua estação de fato? Você parou aos 8 minutos. Com 8 minutos, você já começou a fazer muita coisa que não estava nas tarefas. Você já começou a fazer muita coisa. É aquilo que eu estava falando naquela hora antes, de ir para longe da tarefa, de ir para longe do PEP. E como que a gente sabe que você foi para longe? Porque você foi se distanciando das tarefas. Se você, talvez, tivesse se fixado nas suas tarefas, você teria falado, eita, não, ele quer critério. Qual é o critério da candidíase? Não tem critério de candidíase, gente. Não existe critério de candidíase. Você está entendendo?
Uhum. Então, assim, tarefa. E na 4, proceder à coleta do exame necessário para confirmação, utilizando os critérios previamente verbalizados. Vou já compartilhar, STF. Então, assim, você era até aí. Não tinha diagnóstico diferencial, não pedia tratamento. E eu recomendo de novo vocês olharem a estação de 2023.1, a estação número 2 de cirurgia. É uma estação grande, que pediu um monte de coisa e não pedia tratamento nas tarefas. E no PEP não tinha tratamento. Então, se não tem tratamento nas tarefas, para que você vai ficar falando tratamento? Sobrou tempo, igual o Kevin terminou com 8 minutos. Ótimo, verbaliza de novo. Estava nas tarefas a coleta do procedimento. Falasse, você vai ver, Kevin, que tem alguns pontinhos que se você... poxa, terminei minhas tarefas. É só 4 tarefas. A senhora tem alguma dúvida? Porque pode ter ponto do PEP na dúvida da paciente. Não tenho. Faz de novo a estação, Kevin. Faz a estação de novo. Verbaliza o procedimento de novo. Esclarece, vai de baixo para cima. Vai da 4 para 3, para 2, para 1. E faz de novo. Só não fica indo para longe do PEP. Agora eu vou liberar o PEP. Essa estação, quem treina no Pense sabe que algumas estações a gente coloca umas tarefas que não está no PEP. Por quê, gente? A gente trabalha com tudo que o INEP já caiu. A gente não vai virar o INEP, assim, de um dia para o outro, né? A gente não vai, assim, agora a gente vai mudar tudo. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade que o INEP um dia foi injusto. Então, a gente vai continuar deixando. Mas agora, cada edição que passa, a gente atualiza nossas maneiras de avaliar vocês conforme, né? E essa daqui é um exemplo dela. As características dos sintomas, ele perguntou todos. Prurido, aspecto, cor, se teve alteração urinária, febre, lesões, tudo ele perguntou. A anamnese ginecológica. Você pode subir para a gente, Kevin, para a gente ir acompanhando, para todo mundo ir lendo, porque não, eles... Se bem que eu acho que... Será que libera para todo mundo? Deixa eu ir ler. Liberado sim, no terceiro Lida. Tá liberado. Tá liberado? Ai, que bom. Data de última menstruação, antecedentes obstétricos, antecedentes mamários, métodos contraceptivos, trato com a paciente, no item número 4. Verbalizou para a paciente que iniciaria o exame? Não. Orientou sobre os possíveis desconfortos? Também não. Colocou na lâmina de vidro as iniciais da paciente? Todas as vezes que a gente for utilizar material que vai ser analisado, que vai ser levado para microscópio, que vai ser levado para estudo citológico, tem que ser identificado. Colocou as luvas, essa daqui você fez. A introdução do espéculo você fez bem certinha, fez conforme o INEP pediu. Especuloscopia no INEP, para quem quiser ver nos PEP, nós temos 2 anos, a gente tem 2020, quando foi sangramento uterino normal, e a gente tem 2023.1. Então, quem quiser ver como o INEP cobre especuloscopia, são esses 2 anos. Descreve o achado. Você falou branco, acinzentado e falou bolhoso. Não falou homogêneo e não falou que não tinha sinais inflamatórios. Essa parte dos sinais inflamatórios ajudaria a gente a descartar a candidíase, que tem uma vermelhidão muito grande. A tricomoníase também. Realiza a coleta da secreção vaginal para o exame a fresco. Vamos ler no passo a passo para quem nunca treinou essa estação e para quem ainda não estudou a coleta de secreção. Que não sei se vocês lembram, mas não sei se vocês estão assim, né? Mas o Jader, do Medicel, é um dos professores de gineco que eu mais admiro. É o professor de gineco que eu mais admiro. Ele postou um rios sobre isso. E colocou como uma aposta do INEP, só que foi no meu ano. E eu já achava que ia cair. E aí ele postou, só que aí no meu ano caiu só coleta de Papa Nicolau mesmo, só coleta de PCCU. Mas eles têm a pelve, né, gente? Então, e eles usaram a mesma pelve de 2020. Então, eles podem reutilizar essa mesma pelve para uma coleta de secreção. Coloca uma gota de salina sobre a lâmina limpa. Não sabia que tinha que, antes da lâmina, colocar uma gotinha de salina antes. Aí coleta com suave, certinho que você falou, Kevin. Vai lá na vagina, coleta um pouquinho e pinga. E coloca uma lamínula, né? Para
levar para o estetoscópio. Mistura e aí coloca a lamínula e leva para o estetoscópio. Então, essas 4 coisas. Prepara a lâmina primeiro com a salina, depois coloca a secreção, depois mistura e coloca a lamínula. E leva para o microscópio. Para ver se tem bactéria, se tem, né, o que é que tem lá dentro. Para ver o exame a fresco. Já o KOH é a mesma coisa. E pense, será que se Kevin não fosse repetir, ele pingou a gotinha, será que ele não ia pedir para misturar, pelo menos? Será que ele não ia pedir? Eu tenho certeza que ele falaria mais detalhes. Tenho certeza disso. Mas aí ele foi indo distante do Pepe. Para onde? Para longe das tarefas. É isso que eu não quero que vocês façam. Viagem na maionese, igual a galera ficou falando de sal, de exercício físico na HELP e deixou de falar o básico, de fazer o que a tarefa pedia, que era falar fator de risco, que era falar, enfim, das tarefas que a gente ficou avaliando. Usou a espátula, coleta o corrimento, adiciona na lâmina, essa parte ele até falou, eu considerei a tarefa número 1, que ele coletou e colocou na lâmina, pingou o KOH e atira. Do pH, ele falou. Por isso eu considerei parcialmente adequado. Retirada do espéculo, ele não retirou, né, gente? A nossa paciente está até agora, coitada, com o espéculo. E o INEP cobrou. O INEP cobrou, viu, Kevin? No ano da especuloscopia, ele cobrou a retirada do espéculo. Dado preventivo. Uma coisa que faltou ainda na minha estação que eu poderia ter colocado era o toque vaginal. Lembrem-se sempre, tirou o espéculo, coloca o dedo. Tirou o espéculo, coloca o dedo, sempre. Na grávida também, no exame físico-obstétrico, valeu o ponto toque vaginal. E muita gente não fez. Vamos lá, continuar lendo, Kevin. Diagnóstico de vaginose bacteriana, associa o corrimento branco cinzentado, essa parte não. E eu gostei do Kevin porque, apesar dele ter errado o diagnóstico, ele foi muito convicto nas orientações, Kevin, isso é muito bom. E isso salva alguns candidatos, porque às vezes você não está 100% na teoria daquele tema, você dá uma resbalada ali, mas você continua catando pontinho. E isso é muito sensacional. Kevin, a sua nota foi boa, eu falo isso porque eu apliquei, né, trabalhei o fim de semana aplicando essa estação na galera e teve nota muito, muito baixa, a sua foi significativamente, manteve o padrão, né, assim, sempre vai ter uma estação ruim, Kevin, no dia. Você já fez a prova, Kevin? Sim, eu já fiz já, da 24.1. Ah, você fez 2024.1. Então, tu sabe que se na estação que a gente for muito ruim, a gente ainda ficar com 4 ali, 5, ainda não tá ruim, né? Se na nossa pior estação. Agora, não pode 2, 3. Agora, se em uma só sua nota for essa, tá, beleza. Vamos considerar que essa foi a estação difícil, porque eu não acho ela fácil. Não acho que se vier vai ser fácil. Porque mais que tudo é procedimento, né? Que descobre. Isso. Gente, essa é uma aposta minha. Tanto a vaginose era uma aposta minha, por ser a própria vaginose, como o procedimento em si da especuloscopia e tudo, eu acho que eles podem voltar. A gente viu que eles estão repetindo alguns procedimentos, né? Que eles vêm repetindo algumas coisas lá de trás. Então, eu coloquei ela aqui para a gente estar relembrando as coisas lá de trás. E se vocês quiserem fazer agora... Eu não sabia que já tínhamos liberado as coisas. Se vocês quiserem fazer, quem foi a segunda que levantou a mão? Só para falar, gente. Fui eu, doutora. Isso, foi a Elisa. Elisa, eu já vou aplicar em você. Vamos ler aqui, gente. Eu vou fixar de novo. Eu coloquei o exame físico, a propedêutica ginecológica. Vocês viram? Eu coloquei a obstétrica e a ginecológica. Foi muita mensagem. Vocês chegaram a ver, gente? Aqui. Eu vou fixar ela também. Dá de fixar mais de uma? Não, só dá de fixar uma, né? Tá fixada no bate-papo a ginecológica agora. A obstétrica a gente viu junto. Quando o INEP pediu a ginecológica, foi isso que ele cobrou. Agora eu vou pegar
a nossa de obstetrícia. Gente, eu acho que os nossos, eu acho não, gente, tem que ser, não tem para onde eles correr. Tem, na verdade tem, né? Mas eu acho muito que o procedimento da vez vai ser na porta do gineco. Porque, olha, vem comigo. Quando que os procedimentos voltaram? Os procedimentos voltaram em 2023.1, correto? Então, 2023.1 voltou o procedimento em clínica médica. Eu também acho, Gerardo. Não esqueçam do esterômetro, gente. Não esqueçam do esterômetro. Mas tá bom, tem a estação de DIU, viu, gente? Que eu fiz com muito carinho, tá perfeitinha. Quando voltou o procedimento, no primeiro dia foi preventivo e no segundo dia foi pressão arterial. Então, a gente teve clínica e gineco. Essas duas. No segundo ano de procedimentos, a gente teve pediatria, com aquele boneco que pesava 10 quilos, e a gente teve gineco com a palpação mamária, sutura em cirurgia, e tivemos obstetrícia com a grávida, né? Tinha lá um manequim de uma grávida para fazer a palpação. Então, ele também pode ser, foi esses 4. Então, tivemos gineco nos 2. Esse ano teve procedimento e não teve nenhum procedimento em gineco, nem obstetrícia. Teve em clínica de novo, e teve os orais de cirurgia, teve preventiva, e não teve nenhum procedimento nem em clínica e nem em PED. Esse ano, é para vir uma extração em gineco. Em PED, beleza, só foi 1 ano que foi procedimento. Mas em gineco, toda hora tem procedimento. Como chama a estação anterior? Coleta de secreção. Coleta de secreção vaginosa bacteriana. O nome da estação. Vamos lá, eu mandei o link aqui. Aí agora você pode parar de compartilhar, Kevin, para a Elisa compartilhar a dela. Ok. A Elisa já entrou. Perfeito. Vamos lá, Elisa. Essa daqui foi uma estação criada pela doutora Evelyn. Em obstetrícia, gente, não está na hora de cair um parto? Diga para mim. Não está na hora já de cair um parto? Meu Deus, parto não. Não, aqui não é não. Não ia te dar esse spoiler, né, Elisa? Uma hora dessa, com um spoiler grande desse. Não tá, né, Jennifer? Tu não quer. Pois é, gente, mas na minha concepção, assim, na minha observação de fora, um parto. Nem lá também, né, Letícia? Nem aqui, nem lá. Amém. Mas um partograma, gente, tá assim. Eu acho que não está aberta ainda, Priscila. Eu acho que ainda não está aberta no Pense, lá no Pense para todo mundo. Eu acho que não está. Acho que essas estações inéditas ainda não tá. Vanessa, será que eles cobrariam pélvico antes de vir um normal, pelo menos? Porque, gente, vamos combinar comigo que eles não estão, assim, enlouquecendo tanto, eles estão enlouquecendo com calma. Então, assim, eles estão botando os procedimentos sem muitas complicações, na minha observação, né? Porque o Sebastião fica bravo comigo. Uma hemorragia porperal também. Cara, esse tema tá muito quente. Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu soltar essa daqui, que é uma boa aposta. Vou começar. Pode começar. Elisa Ferreira Jardim, candidata à revalidação, vou dar início à minha iniciação. Boa noite a todos, vou prosseguir com a minha leitura. Unidade de atenção terciária ambulatorial hospitalar, unidade possui combustível. Você esperar atenção médica espontânea uma gestante com queixa de dor abdominal súbita. Atendimento inicial, solicitar interpretar exame físico, solicitar interpretar exame complementar, informar diagnóstico, esclarecer as condutas a serem seguidas. Ok. Olá, sou a doutora Elisa, você é a médica que vai te atender hoje. A senhora pode me dizer o seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência, por favor? Olá, doutora. Eu sou a Terezinha, eu tenho 42 anos, eu sou casada e sou advogada. Certo, Terezinha. Você pode me dizer seu motivo de consulta, por favor?
Doutora, eu estava em casa com meu esposo quando eu comecei a sentir uma dor muito forte, a ponto de quase me fazer desmaiar. Entendi. Essa dor, onde ela é localizada exatamente? Qual a intensidade dela de 0 a 10? Ela irradia, vai para algum lugar? Doutora, ela é aqui na minha barriga, ela vem aqui para minha escápula, e ela é 10 de 10, doutora. Entendi. Você já teve esse episódio de dor alguma outra vez? Não consta no script. Ok. Qual seria a característica, o tipo dessa dor e tem algum fator de melhora ou piora? Doutora, ela é uma dor que parece assim que tem algo me perfurando, assim, me furando, me cortando. E é uma dor que mistura meio que uma pontada com uma cólica, assim. E não tem nada que eu fiz até agora que melhore essa maldita dor. Entendi, Terezinha. E você teve náuseas, vômitos, sudorese, calafrio? Doutora, eu vomitei de tanta dor já também. E agora eu sigo assim com um pouco de náuseas. Entendi. Esse vômito, quantos episódios você teve? Qual era o conteúdo desse vômito? Não consta no script, doutora. Ok. Você tá gestante, né? Você trouxe sua caderneta de saúde da gestante? Ai, doutora, eu nem lembrei de trazer. Eu só vim o mais rápido possível para consulta depois que começou essa dor. Entendi, tudo bem. Só te lembrar a importância de sempre trazer essa caderneta durante seus atendimentos médicos, tá bom? Tá bem, doutora. Quero te perguntar, você sente seu bebê se mexer? Você teve perda de líquido, perda de sangue via vaginal? Não tive, não, perda sanguínea até agora. Entendi. E você teve contração abdominal? Então, doutora, minha dor é meio cólica, assim, meio me apertando, não sei te dizer. Entendi, tudo bem. E você pode me dizer qual a sua idade gestacional? Quantas semanas você está grávida? Doutora, umas 6 semanas. 6 semanas, certo. E sua data de última menstruação, você pode me dizer? Ai, doutora, eu não tô conseguindo lembrar de tanta dor que eu tô, mas assim, eu tenho certeza que eu tô de 6 semanas. Certo, perfeito. E você, essa é a sua primeira gestação? Você tem algum antecedente de parto, aborto ou gestação? Não, doutora, eu nunca tinha tido gestações. Certo. E você tem alguma doença já diagnosticada, como asma, algum antecedente de hipertensão? Toma alguma medicação todos os dias ou suplementação? Doutora, eu não tenho nenhuma doença. A única coisa que eu estou tomando é a suplementação mesmo da gestante. Entendi, perfeito. E você usa droga, fuma, bebe bebidas alcoólicas? Não consta no script. Tem algum antecedente familiar de relevância? Não consta no script. Ok. Você está fazendo os acompanhamentos do seu pré-natal regular? Teve algum tipo de intercorrência já anteriormente? Não consta no script. Não tive intercorrência. Até o momento vinha tudo bem na minha gestação. Agora que começou essa dor. Certo. Eu queria te pedir para você caracterizar novamente essa dor, por favor. Parece é uma dor aqui na minha barriga, que vem aqui para minha escápula. Ela parece que tem algo me furando. Aí meio que mistura, assim, um aperto, uma cólica com uma pontada. Entendi. Entendi. Tá bom, eu vou pedir sua permissão para realizar o exame físico. A senhora me autoriza? Claro, doutora. Ok. Eu quero solicitar a presença de um auxiliar do sexo feminino comigo. Eu vou lavar minhas mãos com água e sabão, secá-las, me paramentar com gorro, capote, máscara e luvas. Solicito os sinais vitais completos da gestante, ectoscopia de pele e mucosas, exame físico cardiovascular, pulmonar abdominal, com enfoque abdominal, exame físico obstétrico, onde eu quero palpação abdominal, ausculta dos batimentos cardíacos fetais e altura uterina. E também quero um exame físico de extremidades. Ai, meu Deus. Peraí que eu saí do lugar. Achei. Ok, então a paciente está hipotensa, taquicárdica, sem outras alterações, então ela está instável hemodinamicamente, paciente em regular estado geral, orientado em tempo, pessoa e espaço, apresentando palidez cutânea mucosa, sem alterações cardiovasculares, sem alterações respiratórias, abdômen com reação peritoneal, descompressão brusca dolorosa e diminuição de ruídos hidroaéreos intestinais sem sinais de ascite. Especuloscopia, colo uterino normoepitelizado, fechado, sem saída de secreção aparente, toque vaginal, abaulamento de fundo de saco posterior com dor intensa. Ok. Então, você tem sinais de peritonite generalizada, peritonite difusa e instabilidade hemodinâmica. Quero solicitar alguns exames complementares para a senhora. A senhora me autoriza? Claro, doutora. Gostaria de um hemograma completo, PCR-VHS,
Também gostaria de uma ultrassonografia obstétrica com Doppler, uma cardiotocografia e uma ultrassonografia transvaginal. Tá. Se observa líquido livre na cavidade peritoneal. Ok, então ela tem uma dor abdominal, tá instável, tem peritonite, líquido livre na cavidade peritoneal. Ela tá grávida de 6 semanas. Então, o que é isso, meu Deus? Tá bom, a senhora tem alguma coisa que você gostaria de me relatar? Seja mais específica, doutora. Ok. Bom, a minha hipótese diagnóstica é de um abdômen agudo, hemorrágico, e eu gostaria de tomar minha conduta frente a esse diagnóstico, tá? Eu vou internar a senhora, eu estou aqui numa unidade de atenção terciária, tá? Então, eu quero fazer a sua internação com consentimento informado. Eu vou fazer uma hidratação parenteral com soro fisiológico para fazer reposição volêmica da senhora. Eu quero solicitar também avaliação do serviço de cirurgia. Quero fazer monitorização contínua dos seus sinais vitais, principalmente frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Quero fazer também oximetria de pulso. E quero indicar que a senhora vai ter que realizar uma cirurgia, tá bom? E, doutora, você vai fazer uma cirurgia em mim? Sim, Terezinha, o seu diagnóstico é de um abdômen agudo, hemorrágico, é de um abdômen agudo hemorrágico. E aí, como a senhora está instável hemodinamicamente, tem sinais de peritonite no seu exame físico, a gente vai ter que tomar uma conduta cirúrgica, com indicação de uma laparotomia. Como a senhora está instável hemodinamicamente, também não tem indicação de fazer uma videolaparoscopia. Então, por isso que eu vou indicar uma laparotomia. A senhora tem alguma outra dúvida? O meu bebê tá bem, doutora? A gente vai ter que solicitar uma... Você é de 6 semanas? 6 semanas, tá. A gente vai ter que solicitar uma ultrassonografia obstétrica para conferir a presença de batimentos cardíacos fetais. Eu tenho acesso a esse exame? Considere solicitado, doutora. Ok. Além disso, eu quero fazer... Calma. O que gera abdômen agudo hemorrágico na grávida de 6 meses? Gestação ectópica rota. Então, esse é o meu diagnóstico. É um abdômen agudo hemorrágico por uma gestação ectópica rota com instabilidade hemodinâmica. Então, a gente teria que optar por uma conduta cirúrgica mesmo. A senhora não tem indicação de fazer nem conduta expectante, nem conduta medicamentosa com metotrexato. A senhora tem alguma dúvida, dona Terezinha? Não consta no script, doutora. Tudo bem. Então, vai ser internação, eleito de unidade de terapia intensiva, hidratação parenteral com soro fisiológico, controle contínuo de sinais vitais. Quero instalar uma sonda vesical de demora para fazer controle de diurese na senhora. E quero solicitar avaliação do serviço de obstetrícia e do serviço de cirurgia. E a cirurgia que a gente vai realizar pode ser uma salpingectomia para retirada dessa tuba rota, como também pode ser apenas a ressecção dessa parte que foi afetada da trompa. Como conduta posterior à alta, eu poderia orientar a senhora de que, mesmo com essa cirurgia, a senhora não vai ficar infértil, tá bom? A senhora ainda tem a sua outra trompa, mesmo que essa trompa precisasse ser retirada. E, além disso... Você foi bem atendida? Obrigada, doutora. Obrigada a você. Conduta. Posteriormente à cirurgia, você vai permanecer internada, tá bom? Até você ter estabilidade hemodinâmica. Meu Jesus Cristo, poderoso. Pronto. Gente, a pergunta mais importante que ela fez para ela mesma foi o que causa abdômen agudo hemorrágico na gestante? Por quê, gente? O que eu vi, né, no simulado. Primeiro, por que a gente trouxe esse tema para cá? Porque nós vimos o padrão de repetição dos temas dele do passado, de 2020 para cá,
para essa última prova que nós tivemos. Então, nós acreditamos que eles podem realizar a mesma coisa agora. Eles já cobraram hemorragia na primeira metade da gestação, em 2021, ameaça de aborto. Então, a gente tem os outros abortos, gestação ectópica, e temos também aborto molar, gestação molar. Eu acredito que eles não abortem gestação molar, por ser um tema um pouco mais complexo, e ele está um pouco mais simples, né? Sempre tem uma estação um tema meio cabuloso, que a galera erra, mas a gente está ficando muito na pediatria, esses temas mais chatos e na clínica, né? E gineco, eles estão sendo bem tema teórico, assim, do dia a dia mesmo. Então, vamos continuar acreditando que eles vão seguir a mesma pegada. Acredito que possa vir uma das variantes dos abortos. Acredito que possa vir uma das variantes, ou a própria DPP que já caiu, ou a placenta prévia, alguns dos sangramentos, ou mesmo a gestação ectópica, rota ou a íntegra, mas alguma hemorragia na gestação, da primeira ou da segunda. E essa daqui tinha que ser causa essa pergunta, né? Eu vi muita gente no simulado fazendo assim, gente. Essas estações, gente, foram do primeiro fim de semana do nosso simulado, né? Tem mais outras estações inéditas aí para frente, só que a gente não pode treinar ainda. Porém, muita gente se perdeu, sabia que era hemorragia, porque tinha ultrassom, e não conseguiu ter esse raciocínio que a Elisa teve. O que tem na porta? Estou na porta 4. Hoje é GO, é a Laura, hoje é GO. O que é que tem sangue na barriga da grávida? Ou é ruptura uterina na segunda metade, ou gestação ectópica rota na primeira metade. E foi aí que ela pegou o diagnóstico. Vamos liberar o PEP, Elisa, e você vai rodando para a gente com calma. Tá bom. Vamos lá. Isso. Apresentou-se perfeito, idade, né, o histórico reprodutivo perfeito. No ponto 3, aquilo, né? Você perguntou a data de última menstruação e não perguntou sobre os ciclos antes da gestação. E isso foi abordado, Elisa, exatamente no ano que foi hemorragia da primeira metade. Certo. Então, é importante perguntar, né? Quando foi sua data de última menstruação e se seus ciclos eram regulares. Pergunta se a gravidez foi planejada, e aí eu ia te falar, se você me faz essa pergunta, que a gente fala que é decorada para as grávidas, né? Que eu botei o esqueleto aqui, gente, já, o de obstetrícia, para quem entrou depois. Eu ia te falar, Elisa, que fazia muito tempo que eu queria engravidar, e que eu fiz uma fertilização in vitro. Então, a própria fertilização in vitro já é um fator de risco, né, para a gestação ectópica. Então, talvez te deixaria um pouco mais aí suspeitosa ali, um pouco mais no seu radar. Não fez. Perguntou sobre intercorrência. Aí aqui eu deixei em branco para a galera votar, porque se vocês observarem, no resuminho que eu deixei sobre intercorrência, eu até botei alguns exemplos. E o INEP, no ano que eles cobraram a intercorrência, eles pediram pelo menos 2, né, intercorrências. Então, você falou, teve alguma intercorrência? Mas aí sempre citar, tá bom, Elisa e colegas? Teve alguma intercorrência, como queda? Você sofreu alguma violência de alguém? Você usou algum medicamento? E pode falar abertamente, né, para a gestante na primeira semana, na primeira metade, ou Elisa, se cair e ela vier com sangramento, pode falar abertamente. Você tentou abortar? Porque pode estar sendo ela que causou isso, tá bom? Então, só para você lembrar, eu vou deixar em vermelho, porque a gente costuma lembrar mais quando a gente erra. E o 7, não sei se algum dos colegas perceberam, a estação está sendo gravada, depois você pode assistir. Você não perguntou a aparição, há quanto tempo iniciou minha dor? Foi. Ai, gente, eu erro as mesmas coisas sempre, é incrível. Incrível. Então, por isso que, eu não sei vocês, mas quando eu me assisti na primeira vez, fazendo a prova, e eu reprovei por 0,3 décimo, e eu não fiz a Alicia Fredusa, nem na de colecistite, que vergonha, não fazer Alicia Fredusa em abdômen agudo, que vergonha, e nem na de herpes zoster, e eu reprovei. Se eu fizesse a Alicia Fredusa, eu tinha passado. Um CRM me custou a Alicia Fredusa. Depois disso, que eu assisti aqueles vídeos, eu falei, nunca mais.
Tudo ela entrava fazendo a Alicia Fredusa. É a tosse. Ah, tá bom. Quando começou, onde se localizou a tosse? Não importava, porque a gente tem que perguntar a aparição de tudo. Tudo. Qual a sua queixa? Não importa. Quando? A primeira pergunta é quando começou, tá bom? Então, a aparição da Alicia, ela é traiçoeira. Então, faça um mnemotécnico na sua cabeça, que é para você não perder mais esse pontinho. Solicitou a caderneta da gestão. Solicitou o exame físico, sim, sim. E aí, na interpretação, eu não te dei o ponto, porque para mim, só faltou o abaulamento. E a Evelyn aqui, ela foi um pouco criteriosa quando ela pediu para você identificar os 5. Talvez o INEP, né, que como eles estão meio convertidos, eles dariam parcialmente adequado, ou não, né? Mas eu não vou dar o ponto, porque faltou o abaulamento do fundo do saco. O resto você explicou certinho, inclusive, parabéns, quando você leu a descompressão brusca, você falou assim, olha, isso é uma irritação peritoneal, então você tem uma irritação peritoneal, tá bom? Então, não fez. No sangramento de segunda metade, sempre solicitar o beta-HCG para confirmar, e principalmente aqui, claro que a gente já desconfiava que estava rota mesmo, mas se não tivesse rota antes da ultrassom, lembrando que o beta-HCG quantitativo, né, a gente poderia classificar o manejo, né, da gestação ectópica. Se não for rota, se está decrescendo, se está subindo, se está descendo, se a gestação é viável, se é inviável para o uso do metotrexato. Então, lembrar na gestação, no sangramento da primeira metade, mesmo que a paciente tiver a caderneta ou estiver fazendo pré-natal, a gente pediu o beta-HCG por essa questão da ectópica, clinicamente tratável. Ultrassonografia transvaginal, fez o diagnóstico da gravidez ectópica rota e falou que era uma laparotomia boa. Gente, toda vez que o INEP abordou a indicação cirúrgica, ele abordou qual era o tipo de cirurgia, né? Em colecistite, vocês podem ver isso. Teve outra estação, 2022, 2021, abdômen agudo obstrutivo. Eles também abordaram. Então, sempre que indicar uma cirurgia, falar igual, vocês viram que ela falou pensando, raciocinando, olha, você vai fazer uma laparotomia, porque a laparoscopia você já não pode, porque você está instável. Então, sempre falei que a fulana vai fazer cirurgia, bota na mesa, vai ser laparoscopia ou laparotomia. E explica por quê. Pronto, ganhou o ponto. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, gente. Elisa, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. Parabéns pela coragem de vocês. Sempre é bom treinar na frente de uma multidão dessa, né, gente? Que é uma taquicardia a mais que a gente ganha. Não sei se é taquicardia ou taquicardia. Adorei, doutora. Obrigada. Parabéns, amei. A autofala arrasou. Isso, gente. Não temos dúvidas. Eu acho que eu nem tinha solicitado o toque vaginal. Se eu não me engano agora, acho que eu não falei isso. É verdade, eu nem reparei. Eu não reparei também. Deixa eu parar nossa gravação, deixa eu me despedir de vocês. Se vocês